alguma coisa dentro da igreja porque prega bem, porque canta bem, porque toca bem, porque faz algo bem feito, ou porque tem um dízimo alto dentro da igreja. Quantas pessoas acham que por isso são melhores que a autoridade instituída daquele local? É algo que nós devemos vigiar. A Bíblia diz em Números 12 de uma rebelião de Arão e Miriam. Miriam era a irmã de Moisés, e toda aquela intimidade que ela tinha com o seu irmão gerou uma liberdade, e ela começou a achar o direito de apontar o dedo nos defeitos da autoridade que Deus havia constituído. A Bíblia começa o texto dizendo que Moisés tomou uma mulher cuxita. A gente sabe que ele não poderia fazer isso, mas ele fez algo. Era ele e Deus. Não era alguém debaixo da autoridade para questionar aquela autoridade. A Bíblia diz que Deus chega para aqueles dois e fala assim: se existe profeta em Israel, com esse eu falo em sonho e em visão, mas com Moisés não serve diferente, com ele eu falo face a face. Irmãos, por que nós não devemos criticar a autoridade? Porque nós não sabemos o nível de intimidade que esse homem tem com Deus. E todas as vezes que se toca em alguém que Deus constituiu, nós estamos tocando no próprio Senhor. A Bíblia diz que Miriam, depois disso, ficou leprosa 7 dias afastada do arraial. 7 dias ela ficou separada espiritualmente, quer dizer que a rebelião traz uma morte espiritual. E ela ficou leprosa, traz uma enfermidade física. Sabe quem que teve que orar para ela ser curada? A própria autoridade que ela tinha criticado. Deus perdoa qualquer pecado, irmão. Você vê Gênesis, Apocalipse. Mas pecado de rebeldia, pecado contra a autoridade, Deus perdoa só se você se arrepender diante da autoridade. Posso ouvir um amém? Amém. Outra coisa que nós vemos, passa 4 capítulos, nós vemos uma segunda rebelião. De Datã, Corá e Abirão, algumas Bíblias vai estar Coré. Esses 3 eram levitas e eles queriam também assumir a função do sacerdote dentro da casa. Irmãos, eles julgaram o sacerdócio de Moisés. Moisés chegou para eles e disse assim: olha, se eu não sou servo de Deus, vocês vão morrer de morte natural. Mas se eu sou servo de Deus, vai acontecer algo extraordinário na morte de vocês. A Bíblia diz que aqueles homens, com as suas casas e com 250 pessoas que eles levaram para aquele motim, no instante a terra estava assim, ela abriu a boca e todo mundo foi enterrado. Por que eu estou te mostrando esse exemplo? Porque tem gente que às vezes não faz uma rebelião, mas apoia os rebeldes, apoia aqueles que criticam, ajunta. Irmãos, morrem juntos. Querido, eu digo isso aqui para vocês, é o último capítulo desse livro. E eu decidi encerrar com um capítulo de autoridade, de submissão espiritual. Porque todos os outros capítulos se invalidam se você não respeitar as autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida. Quando os líderes cometem injustiça, você pode conversar com o teu líder se às vezes você não concorda, mas para entender o que ele quer falar. Isso assim para mim é normal você conversar dizendo não entendi. Mas se você se opor é outra coisa. Eu não gosto do meu pastor, não gosto disso, não gosto daquilo, vou sair da igreja. Se você quiser sair da igreja um dia, irmão, essa vez que o teu pastor sai sozinho. Eu estou dizendo isso aqui porque eu digo na minha igreja, eu digo onde vai ser esse livro. Nunca leve ninguém com você para maldição não acompanhar a sua vida. E veja com qual espírito você talvez transfere de uma igreja. A Bíblia diz que Saul era um líder de Davi. E Saul estava sendo um líder justo. Davi, ele amava Saul. Ele nunca saiu perdendo por honrar uma autoridade. Ele teve a oportunidade de matar Saul. E todas as vezes que ele tinha essa oportunidade, ele disse assim: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isso é, eu estendo a mão contra ele, pois é ungido. Irmãos, hoje o mundo vive em quebra de autoridade. Hoje as pessoas falam assim: é ladrão, é bandido, é injusto, esse aí não pode ser presidente, esse aí não pode ser prefeito, esse aí não pode ser pastor. A gente vê uma bagunça porque algumas pessoas mancharam assim. Irmão, existe ladrão na política, eu já vi ladrão dentro de igreja, existe
existe gente errada em toda classe. Mas isso não me dá liberdade de atacar um ungido e de não me submeter a uma autoridade constituída por Deus. Não é porque alguns um dia erraram que todos serão julgados pelo mesmo poder. Não é porque talvez um pastor, ou um prefeito, ou um presidente errou que todo mundo faz a mesma coisa. Um dia eu participei de uma reunião policial, vou te dizer algo aqui. Eu participei de uma reunião no Conselho de Polícia. E eles disseram, porque eles seguem muitos princípios de autoridade bíblica. E eles disseram assim: gente, não é porque um policial errou que nós vamos julgar todos os outros. Eles ainda disseram assim: tem bandido em todo lugar. Existe juiz bandido, existe promotor juiz, mas existe grande parte de pessoas fazendo o que é certo. Não é porque um dia saiu na televisão que algum pastor fez isso que nós não respeitaremos os nossos. Existem pessoas que ainda estão no altar pagando o preço. Nós devemos submeter às autoridades constituídas por Deus. Querido, eu queria trazer essa palavra para vocês. Eu sei que eu falei de diversos assuntos, é um pouco longo, mas eu espero que o Espírito Santo alguma coisa tenha falado para vocês, tenha edificado a vida de vocês. Agradeço a Deus por estar aqui, agradeço ao pastor Justo pelo convite, agradeço vocês que estavam escutando até agora, né? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Se alguém tiver interesse no meu material que está ali atrás, eu passo a palavra para o pastor. Nós estamos chegando ao final do culto. Eu só gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 20.